pessoal do canal Força Católica no YouTube, seja bem-vindo a mais esse novo vídeo, que como nós combinamos, são catequeses que nós vamos fazer os principais pontos do que a Igreja Católica ensina de forma sintética, para que você católico, você tenha uma fé robustecida e para que quando alguém conversar sobre os pontos mais importantes da sua fé em Deus, você possa ser um católico feliz, que se apropriou, porque você é capaz disso, com alegria de todas as graças e forças de que a sua igreja dispõe, você como católico apostólico que tem a igreja com sede em Roma. Nós fizemos um vídeo, são vídeos breves mesmo, sobre o papado, sobre o que é o ser papa. Foi coisa da cabeça da igreja. Nós vamos ver que sempre a igreja foi inspirada pelo Espírito Santo. A igreja não está inventando as coisas, mas tudo que a igreja dogmatiza, podemos dizer assim, ou a igreja institui porque Cristo antes já instituiu. Fica aqui com a gente hoje, nós vamos conversar sobre o que é o bispo. Qual a importância de você saber sobre o bispo? Qual a importância, o que reflete na sua vida? Às vezes você nem está presente diante de um bispo, mas o que traz de alegria, de força, de paz, de importância na sua vida existir os bispos na igreja? Tá certo? Rodem a vinheta, Paulo. Para essas breves catequeses, nós vamos utilizar sempre o Catecismo da Igreja Católica. Eu tive a alegria de estudar todo esse catecismo e nós vamos pegar os pontos mais importantes dele para que, quem sabe, um dia, como conversamos em um vídeo, você é capaz, não se nivele por baixo, por mais que 50 mil pessoas lhe falaram que você é católico, você não precisa aprender essas coisas, você precisa sim saber que você é capaz de ser uma pessoa esclarecida, não esclarecida para se sentir melhor do que ninguém, muito pelo contrário, para você saber se colocar como aquele que aprende sempre de todos e ajudar a quem precisar, ou orientar, ou instruir, ou esclarecer com muita tranquilidade, humildade, alegria e misericórdia a quem precisar. Porque nós sabemos que muitos católicos, eles não entendem. Quantos por cento de católicos você acha que leram o catecismo da igreja? Muito poucos, não é verdade? Quantos têm esse documento em casa? Esse é o segundo documento mais importante para a igreja católica depois da Bíblia. Você sabia disso? Então vamos ver lá o que esse documento fala sobre o bispo da igreja católica. Os bispos, sucessores dos apóstolos, é o parágrafo 861. No meu aqui, na página 248. Se você quiser acompanhar, é interessante também. Para que a missão a eles confiada fosse continuada após sua morte, confiaram a seus cooperadores imediatos, como que por testamento, o mundo de completar e confirmar a obra iniciada por eles. Por eles quem? Os apóstolos. Nós estamos aqui no ponto, os bispos, sucessores dos apóstolos. Lembram que eu iniciei? Recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho, no qual o Espírito Santo o instituíra para apacentar a igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhes depois a ordenação a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. Aí no outro parágrafo 862 diz algo muito interessante também. Assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, qual é esse munus? O Papa. O primeiro dos apóstolos, a ser transmitido a seus sucessores, aos outros papas, da mesma forma permanece o munus dos apóstolos, de apacentar a igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a igreja ensina que os bispos, por instituição divina,
sucederam aos apóstolos como pastores da igreja, de sorte que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo, e aquele por quem Cristo foi enviado. Sempre a gente tem no mundo de hoje algumas resistências quando a gente fala da autoridade, do munus, do poder. Mas os bispos, a hierarquia da igreja, eu quero trazer para você uma informação que vai curando o seu coração de todo o temor, de toda a projeção da sua experiência pessoal com toda outra espécie de hierarquia que lhe machucou, ou mesmo quando algum membro da hierarquia da igreja, o padre, o bispo, Papa, talvez você não tenha vivido uma experiência assim tão próxima, lhe machucou, mas que isso, como Pedro, que machucou o próprio Senhor, e os apóstolos algumas vezes se machucaram competindo entre si, Deus, Jesus não desistiu de instituir a hierarquia. E a hierarquia em Deus, sempre veja como uma hierarquia de serviço, como o nome autoridade diz no latim, né? De serviço, de levantar, de algere, de levantar, não de estar por cima oprimindo, mas muito pelo contrário, estar por baixo, elevando todos aqueles que estão fracos com a sua dignidade, fragilizada. Então, para isso, os bispos foram instituídos para zelar por toda a igreja, em cooperação com o Santo Padre. E aí o Santo Padre institui também aqueles que vão, em alguns locais, representar os bispos daquele local, ou de uma região maior, que são os cardeais, que os bispos, são sucessores dos 12, Pedro, Tiago, João, Boanerges, o Tiago que pôs o nome de Boanerges, os filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelotas e Judas. Então, os bispos, eles são os sucessores dos apóstolos. E por isso eles têm uma graça própria dessa sucessão apostólica. Eles, por exemplo, ministram o sacramento da crisma, isso é particular aos bispos. Ou o bispo pode delegar isso a um sacerdote. E existe também uma característica dos bispos, é o primeiro grau da ordem. Eles têm a plenitude desse sacramento. A plenitude, por isso, os sacerdotes e diáconos, eles servem no sacerdócio do bispo. São sacerdotes também. E por isso que é muito importante você conhecer, para que o seu conhecimento católico se amplie e para que quando você se colocar diante de Deus na sua oração, você tenha mais alegria de experimentar como Deus foi organizando lindamente e pedagogicamente também por você a igreja, para que você se sinta cada vez mais próximo de Deus, de Jesus, como Jesus organizou a sua sucessão petrina, no caso de Pedro, sucessão do munus papal, munus petrino, e também a sucessão apostólica, como nós conversamos aqui, tá certo? Eu quero lhe pedir que você que está aprendendo conosco tantas informações que você sabe que muitos católicos não têm acesso, compartilhe com eles esse vídeo, divulgue o canal Força Católica, clique aqui nesse sinalzinho vermelho para você se inscrever no canal, escreve o que você quiser lá embaixo, tá certo? Vamos fazer do YouTube e do canal Força Católica um instrumento de robustecimento na nossa fé católica, na alegria de sermos cada vez felizes, repito, não para um ensinar com autoritarismo, mas com a alegria da riqueza humilde, mas verdadeira que nós dispomos na Santa Mãe Igreja Católica. Eu desejo a você que você continue conosco nesse aprendizado. Deus te abençoe cada vez mais. Shalom!